Olá! Na aula de hoje daremos continuidade aos tópicos vistos nas aulas anteriores referentes à primeira lei da termodinâmica, esse conceito de termodinâmica, esse ramo da física que analisa o comportamento dinâmico do calor para o trabalho realizado e a quantidade de variação de energia interna do gás, especificamente uma substância de trabalho muito simples, mediante a aplicação de alguns exercícios. E para aquilo tem seu exercício número 5. Considerando um gás ideal, cujo calor específico molar à pressão constante é denotado por calor específico molar à pressão constante, apresenta uma mudança de estado das condições termodinâmicas iniciais de pressão, volume e temperatura mediante uma expansão isobárica, ou seja, a pressão constante, até dobrar seu volume, ou seja, seu volume duplicou. Qual será a quantidade de calor necessária para essa expansão? E representa-se essa expansão mediante esse diagrama de pressão com volume do estado inicial para o estado final, onde o sentido da expansão é de um acréscimo de volume, que entra em redundâncias, mas uma expansão é um acréscimo de volume. O sentido está associado a essa mudança de volume positiva, a um trabalho realizado pelo gás que é positivo, implicando que seja uma expansão. Onde a quantidade de calor de trabalho pode se expressar como sendo a pressão constante mediante o conhecimento da sua variação de volume. Qual será a quantidade de calor necessária para essa expansão? Conhecendo a quantidade de trabalho realizado pelo gás, desse volume inicial para o volume final, diria-se que o volume aumentou. Mas com base na primeira lei da termodinâmica, como poder determinar essa quantidade de calor? Só tem seu conhecimento da quantidade de trabalho realizado pelo gás, implicando que façam alusão a duas isotermas. O gás expandiu-se, mas para realizar essa expansão necessita-se aumentar a sua temperatura, mantendo a sua pressão constante, e implicando que haja a entrada de um calor para que esse gás aumente de temperatura, mas mantenha a sua pressão constante. Ou seja, que nesse caso específico, a quantidade de trabalho realizado pelo gás expressa-se em relação ao seu volume inicial e a sua variação de volume, duas vezes o volume inicial menos o volume inicial, ou seja, equivalente às grandezas físicas iniciais, coincidencialmente, para esse caso particular. A quantidade de calor expressa-se em relação à variação de energia interna e a quantidade de trabalho realizado pelo gás. Essa expressão nos permite, ou essa expressão obtém-se mediante a primeira lei da termodinâmica, mas essa expressão nos permitirá determinar qual será a quantidade de calor que foi necessário fornecer-lhe ao gás para expandir-se isobaricamente. E mediante esse conhecimento, tem-se o calor específico molar a volume constante, pois a ideia também será expressar a variação de energia interna em relação a essa variação de temperatura, tendo presente que, mediante a primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna expressa-se mediante o calor específico molar a volume constante, implicando que essa variação de energia interna esteja associada com um acréscimo de temperatura do gás nessa expansão isobárica. Só se conhece mediante o enunciado do problema, do exercício, o calor específico molar à pressão constante. Não obstante, a expressão necessita-se do conhecimento do calor específico molar a volume constante, implicando que possa ser transformada essa noção ou essa grandeza que representa a característica do gás para a pressão constante. Ou seja, que dessa forma tem-se que o gás ideal, nas condições iniciais, tinha uma temperatura inicial. Mas a quantidade de matéria que o gás possui, pois também não se conhece, poder se expressar em relação das grandezas físicas iniciais, implicando que nessa expansão adiabática não tem-se mudança de pressão,
Portanto, esse elemento simplifica-se e a sua variação de temperatura será equivalente associada ou será equivalente a expressar a razão da mudança dos seus volumes. E, de fato, aquilo que nossa intuição nos permite relacionar é que o seu volume aumenta proporcional à sua temperatura. E, de fato, é assim. Se a temperatura mudou, como consequência desse volume, esse volume dobrou e, portanto, a sua temperatura também refletirá esse dobro. Aumentou em 2 a sua temperatura e dobrou o seu volume. E a sua variação de energia interna, como poderla expressar? Nesse caso, o número de mols expressa-se em relação às grandezas físicas iniciais. Pressão, volume e temperatura é a constante dos gases ideais. O calor específico ao volume constante não tem essa informação, mas o inicial nos permite ou nos forneceu o calor específico à pressão constante e, portanto, a diferença em relação à constante dos gases ideais será equivalente ao calor específico ao volume constante. E a variação de temperatura será a temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, variou equivalente a um valor dessa temperatura, dobrando, mas equivalente a uma variação da temperatura inicial. Com base nessa última escrita, poder-se ter, justamente simplificando a temperatura e a razão do calor específico à pressão constante em relação à constante dos gases ideais, tem-se as grandezas físicas iniciais, a razão menos 1, pois a constante dos gases dividida pela constante dos gases é equivalente à unidade. Dessa forma, substituindo essa quantidade ou essa variação de energia interna nessa primeira lei da termodinâmica, pela primeira lei da termodinâmica, o calor expressa-se como sendo a variação de energia interna mais a quantidade de trabalho realizado pelo gás. Tem-se que o calor será expresso como a variação de energia interna mais o trabalho realizado pelo gás. E em comum, ambos elementos têm as grandezas físicas iniciais, pressão e volume, implicando que pressão e volume poderá deixar em evidência e será a razão com esse valor negativo, mais o mesmo elemento positivo, ou seja que será simplesmente a quantidade de calor que o gás necessitou para sua expansão isobárica, equivalente às grandezas físicas iniciais, o calor específico à pressão constante, dividido pela constante dos gases ideais. Se me faço entender com esse raciocínio, com esse exercício, continuaremos com esse segundo, ou seja, com esse exercício número 6. Supondo que uma quilograma liberada do repouso a uma altura inicial, ou uma massa de 1 quilograma liberada do repouso a uma altura inicial de 13 metros de altura, quando a água bate a superfície, supondo que 1 quilograma de água liberada do repouso a uma altura inicial de 13 metros de altura e considerando que essa massa de água bate a superfície horizontal, a metade da sua energia cinética atingida máxima antes de colidir ao final da queda é transformada em energia térmica da água, desprezando o arrasto do ar, qualquer atrito existente, viscosidade existente do ar sobre a água, determinar o acréscimo de temperatura da água, considerando que o calor específico da água é equivalente a 4.182 joules por quilograma por Kelvin, o calor específico em função da massa. Esse será um raciocínio que lhes deixo para fazer. O exercício número 7 diz que um gás ideal contido num cilindro muda lentamente seu volume para um fator de 3, quando aumenta o pistão no cilindro, ou seja, o gás expande-se de um volume inicial para 3 vezes esse volume inicial. Algo lhe acontece à sua pressão, enquanto sua pressão diminui de 9 vezes 10 a quinta potência em pascais para 1 vezes 10 a quinta potência em pascais, diminuindo de 9 para 1. Quanto trabalho o gás realizou durante essa expansão? Uma boa pergunta e fácil de determinar. Continuamos com o exercício número 8. Um determinado motor realiza um processo termodinâmico caracterizado mediante um ciclo fechado, no qual a quantidade de calor que flui para dentro do sistema é equivalente a 633 calorias.
Supondo que todo o calor seja transformado durante o ciclo de funcionamento, qual será a quantidade de trabalho realizado em joules por ciclo? Ou seja, um ciclo mostraria que o gás partiu de uma condição inicial, ou um estado termodinâmico inicial, pressão, volume e temperatura, transforma-se por completo, como representa-se nesse diagrama de pressão com volume, mas finaliza com as mesmas condições iniciais de pressão, volume e temperatura. E essa é a chave para analisar esse processo, que a temperatura final é a mesma que a inicial, implicando que a variação de energia interna por ciclo seja zero. Mas há uma quantidade de trabalho realizado e uma quantidade de calor necessário para que esse processo seja realizado com sucesso. O exercício número 9 diz: um sistema termodinâmico consta de uma mol de gás ideal que caracteriza um ciclo fechado, como representa-se nessa imagem, ou que realiza um ciclo fechado, realiza, em função da sua pressão inicial, do seu volume inicial, da sua pressão final, do seu volume final, tendo presente o conhecimento dessas 4 grandezas termodinâmicas. Quanto trabalho realiza o gás por ciclo? Vale a pena esclarecer que para analisar esse fenômeno, necessita-se do conhecimento da primeira lei da termodinâmica. Satisfaz-se a primeira lei da termodinâmica. E essa é a chave para responder e interpretar fisicamente o exercício número 9. E com esses exercícios finalizamos a aula de hoje e nos vemos numa próxima.